posição relativa entre ponto e circunferência, né? Então, dado uma circunferência no plano aí, você sabe que é interessante nós conhecermos o centro dessa circunferência. E esse centro, ele é um x do centro, é um ponto, né? Um par ordenado, y do centro. Vou chamar de C aqui esse ponto, tá? E aí, fora do desenho, né, sem ser algo visual, nós conseguimos trazer a ideia de uma posição de um ponto em relação à circunferência. O que significa? Olha só. Além do centro, nós temos um raio para a circunferência, né? Esse raio também é super comum aí, principalmente por conta das equações, né, da circunferência. Se eu penso num ponto, esse ponto eu vou chamar ele de P, tá? Esse ponto pode estar por aqui assim, ó, em relação à circunferência. Nesse caso, P é interno à circunferência, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele é interno. Bom, só que na geometria analítica a ideia não é o desenho, né? A ideia é a álgebra, são as equações. Então, como é que a gente faz para determinar se esse ponto ele é interno de fato à circunferência, se ele for dado para nós, né? Então, dado um ponto P, ó, P, e esse P ele é representado por um x de P e um y de P, né? Um par ordenado aí, tá? Se nós observarmos o raio, galera, ó, você tem um raio passando por aí também, né? Esse aqui também é um raio. Então, repara você aí que, nesse caso, se nós calcularmos a distância de P, né, a distância de P até o centro, essa distância, ó, vou riscar aqui, ó, essa distância aí, distância de P até o centro, é para que ela é menor do que o raio. Isso significa que o ponto está lá dentro, é visual aí, né? Consegue perceber, tá? Então, se nós temos esse P aí, ó, nós podemos considerar o seguinte, ó, se a distância de P até o centro, tá? A distância de P até o centro for menor que o raio, então P é interno à circunferência. Essa é uma das possibilidades, tá certo? Mas vamos supor que esse P estivesse aqui, ó, sobre a circunferência. Isso pode ocorrer também. Ora, se ele está aí e eu traço o raio, repara que a distância de P até C, a distância do ponto até o centro, ó, né, é igual ao raio. Então, há essa outra característica. Se a distância de P até C for exatamente igual ao raio, então P é ponto da circunferência. Ele pertence à circunferência, tá? E uma última possibilidade é você considerar um P lá fora, ó, um P externo. Nesse caso, o que nós temos que pensar é a mesma ideia. Então, traço o raio aqui, ó. Continua sendo R isso daí. Se você for observar a distância até o centro, distância de C até P, repara que essa distância é maior. Então, também é bem intuitivo, né? Então, ó, se a distância de P até o centro for maior do que o raio, então P é externo à circunferência. Então, beleza, temos esses três casos aí. Vamos para exemplos numéricos aí. Ó. Então, ó, dado um ponto P e uma circunferência, a equação da circunferência está na forma reduzida, determina aí se a posição relativa, né?
Ou seja, determina se esse ponto é interno, externo ou pertence à circunferência. Então, o que nós observamos? O que é fundamental é que nós saibamos o raio e o centro para fazer a comparação da distância. Então, ó, observando a equação reduzida, nós vamos considerar aqui o centro e o raio, né? Então, ó, vou só repetir ela aqui, ó. X mais 3 ao quadrado. Observa que está na forma reduzida. Y menos 2 ao quadrado igual a 25. Então, pela forma reduzida, nós temos aqui, ó, x, né, menos x do centro ao quadrado. Então, estou só colocando a forma reduzida de uma maneira generalizada, tá? Mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Só para que nós possamos observar isso aqui, ó. Aqui nós temos o x, né, tá batendo, é um elemento genérico aí. Aí aqui, ó, nós vamos ter a ideia do x do centro. Então, repara aí, ó, x do centro, aliás, menos x do centro é igual a 3. Isso implica que x do centro é igual a menos 3, né? Multiplicando por menos 1, tá? Isso era importante para nós. Aqui o y igual também, e aqui você tem y do centro. Estavam precisando disso daqui também, ó. Então, você tem aí que menos y do centro é igual a menos 2. Então, y do centro multiplica por menos 1, né? É igual a 2. Então, o centro aqui nós já temos. O centro aqui, ó, é menos 3 e 2. Pronto, falta o raio. Ó, tá aqui. O raio ao quadrado é igual a 25. Então, ó, raio ao quadrado igual a 25. Implica que o raio é igual a 5, né? 5 ao quadrado, 25. Desconsiderando a ideia do mais ou menos aí, né? Porque considerar menos para uma distância não fica legal. Temos aí todas as informações. O que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos, para fazer a comparação, determinar a distância. Então, ó, logo, temos que calcular, né, distância de P até C, tá? Então, para calcular isso daí, ó, formulazinha da distância, né, o teorema de Pitágoras, tá? Então, você tem que a distância de P até C é igual a raiz quadrada de x de P, aí tanto faz a ordem aqui, né, menos x de C, tá? Mais, ao quadrado, perdão, mais y de P menos y de C ao quadrado. Tá? Fecha a raiz aqui. Bom, então, nesse sentido aí, nós temos que a distância de P até C vai ser igual, substituindo, pessoal, ó, o x de P aqui, ó, foi dado na questão, tá? É 1. Então, vamos lá. 1 menos o x de C nós determinamos agora, menos 3. Cuidado com esse sinal de menos aí. Ao quadrado, mais o y de P, tá lá também, foi dado no enunciado, é 5. Menos o y de C, ó, determinamos agora 2. Ao quadrado. Tirou aqui a raiz. Distância de P até C vai ser igual. Esse menos com esse menos aqui dá mais, ó. Então, você tem 1 mais 3, isso aqui é 4. 4 ao quadrado. Mais 5 menos 2, fica 3. 3 ao quadrado. Isso dentro da raiz, né? Então, a distância de P até C vai ser igual. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado, 9. Isso aí dá 25. Raiz de 25, que é igual a 5. Repara que a distância, ó, deu 5 e o raio deu 5. Então, é um caso, né, que nós representamos aí, na qual, ó, como a distância de P até C é igual ao raio, nós temos aqui, né, uma implicação de que
esse ponto, ele é ponto da circunferência, né? P pertence à circunferência. Certinho? Então tá lá a circunferência, o P tá sobre ela ali em algum local, tá? Vamos para outro exemplo numérico, ó. Aqui nós temos outro ponto P e outra equação de circunferência, ainda na forma reduzida. Então vamos fazer aquela comparação básica lá para tirar as informações. Vou um pouco mais rápido nesse, ó. Aqui você tem, lembra lá, ó, x menos x do centro. Então aqui o x do centro, ó. Então x do centro, ó, menos, é igual ao anterior, né? Menos x do centro é igual a menos 3. Isso implica aqui que o x do centro é igual a 3. Né? Depois você tem o y do centro lá, mesma ideia, ó, menos y do centro igual a menos 4. Menos y do centro igual a menos 4. Isso implica que o y do centro é igual a 4. Então nós já temos o centro. Falta o raio, né? E aí, raio ao quadrado, lembra? Ó, raio ao quadrado igual a 25. Implica que o raio é igual a 5. Bom, então nós temos aqui, ó, que o centro, né, considerando essas duas informações, o centro da circunferência é 3 e 4. O que nós temos que fazer? Distância de P até C. Distância do ponto P até o centro. Isso é igual a raiz quadrada de x de P menos x de C ao quadrado mais y de P menos y de C ao quadrado. Então, vamos substituir essas informações aí. Então, ó, distância de P até C é igual. Substitui lá, ó, raiz. X de P foi dado, ó, menos 2. Menos 2. Menos x de C, calculamos, ó, 3 ao quadrado. Mais y de P, 1. Menos y de C, né? Calculamos aqui, ó, 4 ao quadrado. Fechou aqui a raiz. Vamos melhorar aqui o nosso cálculo. Então a distância de P até C é igual. Pessoal, menos 2 junta com menos 3 fica menos 5. Menos 5 ao quadrado. Mais 1 menos 4 fica menos 3. Menos 3 ao quadrado. Pronto. Bom, disso aí, né? A gente continua aqui, ó. A distância de P até C vai ser igual. Raiz quadrada, menos 5 ao quadrado fica mais 25. Né? Menos 3 ao quadrado fica 9. Pronto. Então o que nós temos aqui é raiz quadrada de 34. Repara que não é uma raiz que vai dar um número exato, né? Não existe um quadrado perfeito para isso aí. No entanto, é possível que a gente possa aproximar, né? Se fosse 36, a raiz seria 6. Né? Então é aqui um 3, quase 9 ali, né? Então aqui a gente pode pôr aproximadamente 6, né? Na verdade um 5,9, né? 5,8 por aí. Nesse caso, a gente não precisa ficar muito preso a um número exato, né? Um número bem aproximado. Por quê? Porque nós queremos comparar com o raio. E aqui o raio é 5, está bem longe, né? Para ser igual, aqui teria que ser 25 para dar 5 aqui. Então está bem longe. A gente sabe então que a distância... Então, ó, como a distância de P até C ficou maior, porque deu 6, né? Do que o raio, tá? Então, esse ponto está fora da circunferência, né, gente? Ó, tá aqui a circunferência, aqui o centro,
Se você traçar o raio, ele para por aqui. Então, para a distância estar maior, né, é sinal que o outro ponto está lá fora, ó, tá? Então, o ponto P, né, é externo à circunferência. Beleza?